aqui. E deixa eu tirar o WhatsApp. Pronto. Bem-vindos então, bem-vinda Vanessa, bem-vindos a todos. Para a gente poder começar, todos vamos chegando, colocando o seu pé no chão, se você conseguir, se você puder tirar a meia para aterrissar um pouquinho nesse momento. Coluna a postura o mais ereta possível. E você vai fechar seus olhos e dar algumas respiradas profundas para aterrissar aqui nesse momento, para desacelerar um pouco a corrente de pensamento na sua cabeça. Se lembrar que agora, nessa 1 hora e meia, não tem nada que você possa fazer a respeito de qualquer outra coisa fora, na sua vida, de trabalho, de questões financeiras, do que for. Não tem nada que você possa fazer a respeito dessas coisas agora. Então se entrega 100% ao presente, a esse momento. Vai fazer um pequeno check-inzinho, partilhando um pouco como cada um chega. Então, eu faço check-in, passo para alguém, outra pessoa passa para outra pessoa passa para outra. Algo bem curto e conciso, só para a gente trazer um pouco de onde a gente está chegando. Então, sou Israel e eu venho de uns dias de bastante trabalho. Então, hoje eu estava bem esgotado, assim, em alguns momentos. Então, eu tive que parar para descansar. E parei para descansar e me fez bem. Mas ainda sinto que depois daqui eu vou precisar descansar mais um pouco. Então, é assim que eu chego. E você, Luana, como você chega? Tá me ouvindo? Uhum. Eu sou a Luana. Eu chego depois da primeira aula com muitas descobertas e muitas respostas, mas sentindo ainda tudo que está acontecendo e com várias mudanças acontecendo, inclusive hoje. Eu chego assim. E aí você pode passar para outra pessoa, Luana. Raquel, como você chega? Oi, eu chego cansada também, eu não consegui descansar ainda, mas chego muito feliz, porque era uma investigação que eu já tinha, eu não tinha ainda começado, mas eu tinha o desejo, e aí agora com essa orientação, com esse norte, eu acho que vai ficar mais claro para mim, então eu chego muito feliz. Vanessa, como é que você chega? Olá a todos. É, Bom, eu tô chegando animada, acabei de rever a aula que o Israel deu, né? Que ainda não tinha conseguido parar para processar realmente, porque estava com visitas em casa. Tô com a mente processando tudo ainda, anotei algumas coisas que eu já percebi e tô animada para esse processo aí junto com vocês. Acho que é assim que eu chego e tô animada também que eu tô conseguindo retomar a rotina e meus processos aqui também. Bom, Neferson, como você chega? Salve, salve, gente. Gratidão por estar junto. Cansado, muito cansado. Foram anos de vida transbordando em dias, acho que depois do nosso último encontro. Mas, sobretudo, eu estou num lugar de reverência, de profunda reverência ao que é, o que está. É, E isso me Recording tirou in da progress. tensão e me levou para um lugar de tristeza. Só que não é aquela tristeza ruim, né? É uma tristeza criativa, poética, meio
fernandístico, pessoística, sabe? E eu chego assim, e com muita curiosidade de criança, de escutar, de trocar, e muito feliz também. Olha que paradoxo, né? Porque a tristeza só fez assim, ó, tu tá junto, porque faz tempo que tu tá no campo, sabe, Israel? Então eu tô feliz de estar aqui com você. Gratidão pela escuta, assim falei com muito amor. Eu sou um Nef. Quem você chama, Nefeson? Você tá mutado. Aguardem, aguardem. Aê, desmutei. Já que a Camila acabou de chegar, vou ouvir a Camila, então. Eu tô tentando sair aqui do outro, me atrapalhar. Pronto, consegui. Então, tô chegando aqui, meio atrapalhada com a tecnologia. Ai, usei tanto na pandemia, parece que eu não sei mais usar hoje em dia. Mas chego muito feliz para essa jornada, eu acho que vai ser muito importante e muito agradecida também pela oportunidade. Meu nome é Camila Natasha e eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. Quem você chama, Camila? Aí eu chamo a Mirna, acho que ela não foi, né? Camila, você está em Natal. É, eu eu estou no sul de Minas e eu chego, tá na correria, só que eu não dei conta de chegar sem passar no chuveiro. Fui ver minha netinha, bebê, e voltei. Chego assim, que eu sinto é que estou receptiva, aberta para as transformações. É isso. Eu não estou vendo quem está aqui. Tem Luana. a Luna já foi. Tem a Raquel, A a Luana que já Luciene foi. e o JP. Luciene. Oi, eu chego do Rio de Janeiro, eu chego em férias, então, mas não quer dizer que eu esteja fisicamente descansada, mas a mente não para, né? Estou num processo aí de entrar em contato com as sombras e tentar suavizar e reconhecer em mim mesmo. Eu passo para quem falta, Camila, não. Tem alguma Raquel que está faltando ainda? É que tem duas, eu não sei. Pode falar, Raquel, como você chega. Eu mesmo? Uhum, você mesmo. Boa noite, Israel. Boa noite a todos. Eu ainda estou assim processando que isso é uma realidade, que eu estou aqui. A doutora Juliana Franco me apresentou você com muito carinho na comunidade Pulsar, da qual eu faço parte, e eu comecei a te acompanhar. Mas eu confesso que realmente eu estou grata e emocionada de estar aqui. E eu venho nesse processo, né, de ressignificação mesmo de traumas e da busca da essência, porque eu fui me perdendo ao longo da vida pelos traumas, enfim, e, e eu estou, assim, grata e feliz por estar aqui. E, é, e também estou aberta e acolho o que você vai trazer para nós, que com certeza é muito maravilhoso. Eu peço desculpas porque eu cheguei um pouquinho, aí eu perdi o comecinho, mas Tranquilo. mas eu estou aqui de coração e estou muito feliz. E grata, sobretudo. Gratidão, querida. Você tem áudio já, JP? Ou ainda não? Se não tiver, você pode fazer depois a sua chegada. Salve, salve! E aí, galera, tudo bem? Boa noite.
João Paulo, vulgo JP na voz. Tô chegando em casa, então tô falando do carro, mas já tô perto. Eu sou de São Paulo, mas tô em Floripa. Tô chegando, mano, muito feliz porque hoje foi um dia especial. Eu consegui acordar antes do sol, assistir o pôr do sol, a nascer do sol, assistir o pôr do sol e agora assistir o nascer da lua, que tá linda, maravilhosa. E também muito feliz, mano, por você materializar essa vontade de servir as pessoas em algo que lá atrás a gente trocou ideia e agora nós estamos aqui, tá ligado? Então, da hora de verdade, parabéns e uma honra poder estar aqui com todos vocês, galera. Valeu, mano. Marcha. Tamo junto. Daqui a pouco eu ligo do PC, tá? Fechou. Valeu. Então, bem-vindos a todos. É uma alegria ter vocês aqui. Alguns acordinhos, acho que coisa importante para o nosso trabalho. Então, peço que tudo que for partilhado aqui entre a gente fique aqui, tá? Entre quem tá no grupo, da jornada como um todo. Não leve para fora, assim, nem para comentar os exemplos do outro. Então, você pode comentar dos seus exemplos, das suas descobertas, com as pessoas próximas de você, o que você descobriu, mas não levar o do outro para fora, assim a gente tem um espaço seguro para poder olhar para isso. Tá? Alguém não concorda com isso? Alguém não está de acordo com isso? Se pronuncia, por favor. Tá. Quando a gente vai trabalhar com as nossas sombras, vale ter esse contexto de que eu comentei sobre isso, mas eu comentei ao nível pequeno no workshop, de que a sombra ela não é ruim, não é mal, não é uma coisa assim maligna, não é do inferno, não é uma coisa do mal, assim, que tem dentro da gente. Ela tem um motivo para estar ali. Ela, como a gente viu nas raízes, elas podem nascer de diferentes coisas, né? Um trauma emocional, uma dor que eu passei, uma falta de percepção sobre a realidade que eu tenho, algum vício numa sensação que eu desenvolvi, ou algum comprometimento mais profundo, obscuro dentro de mim. Só que pensa que tudo isso, como ela se desenhou, as raízes da onde ela vem, é o jeito que a gente encontra para sobreviver. Então, se eu passo por um trauma, e aí esse trauma vira uma sombra, muitas vezes esse trauma é uma estratégia de sobrevivência. Ela é um jeito que eu encontrei para me proteger de viver esse trauma de novo, para me livrar dessa situação novamente, ou para tentar contornar isso. Exemplo prático. Eu fui punido muito forte quando era pequeno, por exemplo, sobre alguma coisa que eu fiz, alguma ação que eu tomei e que meus pais viam como errado. E eu não pude expressar o que eu estava sentindo, então eu tive que guardar aquilo dentro de mim. Que aquilo virou a raiz de uma dor. E aí eu desenvolvi uma estratégia para não passar por isso de novo. Por exemplo, pode ser a mentira. Então, é uma estratégia que eu encontrei para não reviver de novo essa mesma circunstância. Ou um exemplo real, eu dei um exemplo falso agora, mas um exemplo real meu. Meu pai foi embora quando eu era pequeno. Eu senti muita dor por causa disso, de crescer a infância sem meu pai. E ao mesmo tempo tinha um medo muito grande de que de alguma forma era minha culpa, ou de que eu era responsável por isso, de que eu não era o suficiente, e por isso ele foi embora. Essa sensação, essa tristeza muito grande de não ser querido, de ser abandonado, um jeito que eu encontrei de garantir que isso não acontecesse, era mentindo quando eu era adolescente, aumentando um pouco as coisas que eu fazia, porque isso me fazia cair melhor entre os meus amigos na escola. E isso me fazia sentir mais a sensação de estar aceito. E se eu sentia a sensação de estar aceito, eu não estava sentindo a de não ser aceito, eu não estava sentindo a de ser abandonado, a de ser deixado de lado. Então, é uma estratégia de sobrevivência, tá? Da mesma forma, quando é aquela raiz que eu falei, um comprometimento obscuro, que é, vamos supor, ai, que também aconteceu comigo, que é essa sombra minha
essa situação do meu pai ter ido embora não gerou só uma sombra em mim da mentira, gerou várias. Eu gerei várias a partir dali. E uma outra foi essa questão do uma competição que eu tinha. Até não faz muito tempo, muito grande. E essa competição vinha de e uma pressão interna vinha muito de um lugar de eu queria ser especial, eu queria ser muito foda. Mas isso vinha de uma raiz, de uma dor que era eu queria fazer meu pai se arrepender de ter ido embora. Queria que ele visse quanto eu consigo ser bom sem ele. Então, isso foi uma dor que, como eu expliquei na raiz do workshop, que é a raiz do da comprometimento obscuro, é uma dor que não vira só em uma estratégia de sobrevivência, mas ela se transforma em uma vingança, em um ódio. Mas esse ódio, essa vingança, se a gente vai para entender ele de verdade, ele também é uma estratégia de sobrevivência. Porque ele é um jeito que eu estou processando esse ódio. É o jeito que eu tô processando o que eu tô sentindo. Entende? Eu tô lá, criança, sentindo um montão de coisa, borbulhando de raiva, borbulhando de tristeza, e o jeito que eu dou vazão a isso é odiando o meu pai, é me comprometendo a provar alguma coisa pra ele e pro mundo. Ainda é uma espécie de estratégia de sobrevivência. Quando eu, vamos supor, a outra raiz das quatro, né? A raiz da inconsciência. Raiz da inconsciência, não perceber algo. Muitas vezes é porque eu tô encontrando um atalho para conseguir algo que eu quero. Então, eu quero viver, quero ser rico, eu quero ser bem na vida, porque é o que o mundo me ensinou que precisa. Então, eu começo a passar por cima dos outros e não compreendo que isso faz mal para mim, faz mal para os outros. Eu não compreendo de verdade. Há um caráter de nível emocional. Eu não realmente entendo as consequências do que eu tô fazendo, do que eu tô dizendo. Então, é uma inconsciência, é uma não percepção. Ou vício, vício também é uma coisa, eu me apego, me vicio na sensação. É algo num caráter mais de inconsciência também. Eu não percebo o quanto esse vício tá me fazendo mal de uma certa forma. O quanto esse apego tá me fazendo mal, a sensação interna. Então, nessas duas caras da moeda, tanto na que eu não percebo o que está acontecendo de verdade, quanto na que é uma estratégia de sobrevivência, a gente não está falando de algo ruim. A gente está falando de algo que tem consequências desafiadoras para nossa vida, tem consequências negativas para nossa vida, no sentido de elas nos afastam mais da nossa natureza, nos afastam mais do nosso ser, mas elas têm um caráter de manter a gente seguro, de manter a gente numa certa zona na zona de segurança. Elas nos fizeram sobreviver até agora. Todos vocês com quem eu estou vendo aqui estão vivos. Então, suas sombras estiveram com você até agora, ajudando vocês, de certa forma, a sobreviver. Então, para partes de vocês, elas são importantes. Partes de vocês podem considerar que essas sombras são quase que essenciais para sua forma de viver, sua forma de agir. Eu estou falando isso porque as nossas sombras, nosso ser quer olhar para elas. E todo nosso ser quer melhorar, quer se tornar melhor, quer se aproximar da sua essência. Mas tem muitas sombras que a gente, partes dentro da gente, não querem tocar, não querem mexer. A gente pode dizer que quer olhar para elas, pode dizer que quer resolver, mas uma parte nossa lá no fundo não quer resolver. Porque conseguiu sobreviver até agora com elas, porque elas trazem algum tipo de benefício. E quando elas às vezes são cutucadas, a gente fica reativo. A gente cria umas certas barreiras, estratégias de sobrevivência. A gente quer se proteger da transformação. E tudo bem, dá para viver uma vida se protegendo da transformação e dá para viver uma vida numa zona de conforto. Mas isso é uma vida de sobrevivência, de subvivência, de não, é uma quase vida. Uma vida que você se mantém na zona de conforto é uma quase vida. Sim, você tá vivo, você come, você anda, você existe, mas você não tá vivendo de verdade. Você não tá livre de verdade para ser quem você quer.
Tem um montão de barreira dentro da sua cabeça, em volta de você, que delimita até onde você pode ir, o que você pode fazer, quanto você tem poder sobre você mesmo. Então, se você quer uma vida de supervivência, de ultrapassar essas barreiras, você vai ter que olhar para dentro de você quando a reatividade vir, quando o desconforto vir, e escolher algo diferente disso. Escolher não ser levado pela reatividade, não ser levado pelo desconforto. Então, aqui a gente vai usar a maior ferramenta no trabalho de sombras, que é o trabalho em equipe. Se você tentar fazer isso sozinho, é muito possível que suas sombras te enrolem. Você é acostumado a se enrolar. Você se enrola a vida toda. Então, sozinho a gente se enrola. O time nos ajuda a não nos enrolar. O time nos ajuda a ver partes da nossa sombra que a gente não tá vendo. Só que a coisa louca é que às vezes nossas sombras vão querer nos proteger do time, porque sabe que o time traz essa transformação. Então talvez você tenha a sua agenda livre nesse encontro, no próximo, no outro e no outro. E mesmo assim você vai dar algum jeito de não vir. Você vai dar algum jeitinho de bagunçar, de colocar alguma coisa, de não vir parar aqui. Porque tem a famosa, a gente fala, autossabotagem, é isso. Uma parte nossa tentando dar um jeito da gente se manter na sobrevivência, na zona de conforto. Outra coisa que pode acontecer, tá? Tem duas formas que eu poderia estar conduzindo essa jornada de cura das sombras que a gente está entrando. A primeira, eu poderia tentar ser fofinho. Eu poderia tentar fazer com que vocês gostem de mim. E aí, se eu tocasse em uma área em que vocês se incomodam e vocês começassem a ficar reativos, eu ia parar. Porque eu me importo muito com como você pensa de mim e com você se manter confortável. Esse jeito de amparar esse espaço não ia ajudar em nada. Nem ajudar eu, nem ajudar vocês, nem ajudar vocês a chegarem a lugar nenhum. Tem outra forma que eu posso conduzir isso, que é: eu não vou me importar se você ficar incomodado. Porque você vai ficar incomodado, incomodada. Porque tem partes em você que não querem mudar. Então eu tô mais comprometido com o ser de vocês do que com a superfície do ego de vocês. Do que com a parte de vocês que está comprometida com a sobrevivência. Não que sobrevivência seja ruim, sobrevivência é maravilhoso sobreviver. E a gente precisa fazer certas coisas quando a gente é pequeno. Mas eu quero que cada célula do corpo de vocês compreendam que vocês não são mais pequenos. Não são mais crianças. A quantidade de pessoas hoje no mundo que cresceram, têm trabalhos, pagam contas, mas ainda agem, tomam decisões e vivem a vida como adolescentes é gigante. Tendo os mesmos problemas que tinham na adolescência, porque lidam com a vida do mesmo jeito. Vocês não são mais adolescentes, não são mais crianças. Tem coisas pelas quais você passaram e talvez não só na infância, talvez a forma como vocês continuam agindo repetiu isso na fase adulta, mais de uma vez, talvez, mas é compreender que vocês são adultos e adultas agora. Vocês podem deixar de ser dependente das pessoas à sua volta. É uma possibilidade que você não tinha quando você era pequeno. Quando você era pequeno, não existia a possibilidade da independência. Agora existe, você pode construir independência. E se você constrói independência e consegue cuidar de você, então você não precisa ficar se adaptando aos outros. Então você consegue escolher que lugares você vai, em que pessoas você anda, em que circunstâncias você se coloca. Agora, como adulto e adulta, você pode ouvir a sua intuição. E se você era uma menininha e sua intuição falava, não chega perto daquele cara, e seus pais quisessem que você chegasse perto, foda-se, você ia ter que chegar perto. Porque você não tinha opção.
Então você tinha que dar outro jeito. Se você, hoje como adulto, sente a intuição, não chega perto desse cara. Você tem essa possibilidade agora. Você pode ouvir essa intuição, você pode cavar isso, você pode aprender a escutar ela. Você pode encontrar outro jeito de atender as mesmas coisas. Tudo o que as nossas sombras atendem, que tem muito a ver com sobrevivência, a gente pode encontrar um outro jeito de atender, que é muito mais extraordinário, que nos dá uma vida com muito mais liberdade. Então, se você mente porque uma parte sua quer aceitação, ou porque uma parte sua tem medo de apanhar, até hoje tem medo de apanhar, você pode encontrar outro jeito de atender essa mesma coisa. Se você se colocou em um relacionamento onde você apanha, então você pode dar um jeito de sair dele. Ou às vezes não, você não está em um ambiente onde você pode apanhar, mas você ainda sente como se tivesse. Então você pode começar a abrir espaço para você ser mais você, não precisando mais se adaptar. Então sobrevivência não é mal, sombra não são más. A gente vai estudar e explorar elas, para poder curar elas, mas também honrando o que elas fizeram até agora e para poder compreender o que que ela está atendendo e como eu posso atender isso de uma outra forma. Eu não digo que esse é todo o caso de todas as sombras, estou falando das sombras que nascem da sobrevivência, das sombras que nascem, que eu diria que são as raízes do trauma e as raízes do comprometimento obscuro. Agora, tem também as sombras da inconsciência, tem também as sombras do vício, né, numa sensação interna. E isso se deve a uma inabilidade que a gente tem de controlar nossos pensamentos, uma inabilidade que a gente tem de é, ir no nosso mundo interno e educar a nossa mente, a forma como a gente quer que ela age, a forma como a gente quer que ela responda a certas sensações. Então, vamos construir esse músculo também. Então, eu vou tocar essa jornada do jeito número 2. Então, eu vou falar, eu vou ser sério, eu vou tocar, e é importante, a gente vai sentir coisas, e a partir disso a gente pode realmente se transformar, tá? Se acontecer alguma coisa, alguém precisar falar comigo durante esses dias, pode falar comigo. Se você ficar doente, fala comigo também. Às vezes acontece quando a gente está num processo de cura emocional, um processo intenso de transformação. A nossa imunidade pode baixar um pouquinho, a gente pode ficar doente, mesmo assim não deixem de vir, nem que seja da cama, tá? Só de estar no espaço, a gente continua trabalhando, continua desenvolvendo e vai passar. Uma das coisas muito importantes quando a gente vai, pra gente querer de verdade, olhar assim, é muito louco esse assunto das sombras, porque muita gente quer, vai dizer que quer, pouca gente vai realmente parar e trabalhar nelas. É um trabalho que você precisa fazer. Porque é mais fácil a curto prazo você tentar virar as costas para ela, ignorar as suas sombras. Mas você se mantém no mesmo lugar, com as mesmas limitações. Então é importante se mover de verdade. E para a gente desenvolver essa motivação de mover de verdade, a gente precisa ter algo mais interessante. Tem um motivo pelo qual a gente está fazendo isso. Tem que ter algo mais interessante na nossa vida do que as sombras. Então, por exemplo, sombras de vício em situações internas. Ah, você gosta de beber muito, você gosta de fumar muito, você gosta de transar muito, você gosta de assistir muita pornografia, você gosta de fazer qualquer coisa nesse sentido. Isso te dá um certo prazer, isso te dá um certo é, êxtase, isso te dá diferentes coisas. Mas do que adianta tirar isso se o que sobra depois, se você depois continua se metendo em uma vida que você não quer viver? Sabe, tudo que você faz na sua vida você não quer. Você está num relacionamento que você não quer, você trabalha com o que você não quer, você vive do jeito que você não quer, você não age com as pessoas como você gostaria, você.
Então, aí fica muito mais convidativo a fuga da realidade. Usar todas essas coisinhas para afastar a gente. Porque a realidade não é a realidade que você montou. Você está deixando a realidade ir de qualquer jeito. Está deixando a louça acumular. Então a gente tem que construir uma realidade que a gente queira estar. Para que a gente possa se mover para realmente trabalhar nessas sombras. Não vai ser essa jornada que vai curar suas sombras, nem vai ser eu que vou curar suas sombras, nem ninguém, vai ser você. Aqui a gente vai só começar e você vai continuar por anos. Então você precisa pegar nessa força com você para você desenvolver. E cada dia que você trabalhar nela vai melhorar um pouco. E você vai ter os resultados disso. Mas é um trabalho contínuo. Então, então você tem que ter uma vida, uma realidade na qual você quer, na qual você quer voltar para ela. Ela é mais valiosa do que todos esses vícios. A vida da cultura moderna como a gente tem, a escola, a sociedade, a faculdade, o jeito que nossos pais estão acostumados a viver, pessoas que a gente conhece, se acostumaram a pensar que existe limites para a vida. Acostumaram a pensar que você não pode fazer tudo o que você quer, que isso não dá certo. A estrutura do pensamento da escola não invoca as crianças a irem. Não fala, ei, você pode construir a vida que você quiser, vai. E da maior parte das famílias e da cultura do nosso mundo também é assim, é cheia de limitações. Parece que às vezes a melhor opção que dá, assim, a pior opção é que você trabalha com algo que você não gosta e ganha pouco. A melhor opção é você trabalha com algo que você não gosta e ganha muito. É a melhor das opções. E então as opções disponíveis, elas não são entusiasmantes. Quantos trabalhos na cultura moderna não fazem sentido? Quantas profissões são sobre vender algo que as pessoas não precisam? Ou fazer elas acreditarem que precisam comprar algo que elas não precisam? Quanta coisa sem sentido existe no mercado de trabalho? Quanta coisa sem sentido existe na forma de viver? A estrutura do jogo no qual você é colocado da cultura moderna, que dizem que você tem que seguir até o final, tá levando as pessoas aos maiores índices que a gente tem de depressão, aos maiores índices que a gente tem de suicídio, aos maiores índices que a gente tem de falta de vontade de viver. Porque esse jogo não é divertido. O jogo que a cultura moderna está te oferecendo não é divertido. Vou trabalhar para comprar um carro para depois comprar um outro que também anda, mas gasta mais gasolina e tem mais dinheiro e eu preciso trabalhar mais. É um jogo inteiro que é construído em um montão de coisas que não faz sentido. E você não precisa jogar ele. Aí que tá o ponto. Você entendeu que você precisa jogar. Você encontrou um limite, um desconforto e parou ali. E o que eu quero convidar vocês é: não deixa nada impedir vocês não importa, não importa onde você tá, não importa onde você mora, não importa quantas dívidas você tem, não importa qual a sua idade, não importa nada disso. Não deixa nada te impedir de começar a construir agora a vida que você quer, ou de ir na direção que você quer. E no começo pode ser difícil, porque a gente não está treinado a ver possibilidades. Pensa assim, se você se faz a pergunta, como eu faço dinheiro suficiente para sobreviver? Essa é a pergunta que você se faz. Essa é a resposta que você vai achar. Porque é por isso que você vai estar procurando. Você vai andar pelo seu dia a dia procurando como eu faço dinheiro suficiente para sobreviver. Como eu pago a próxima conta. Essa pergunta que você tem na sua cabeça é isso, é por essa resposta que você está procurando no mundo. E são as oportunidades de fazer isso que você acha. Se você muda a pergunta
como eu posso viver fazendo o que eu amo? Viver bem fazendo o que eu amo. É por essa resposta que você vai procurar. No começo, pode ainda assim ser difícil de alcançar isso, porque você está acostumado, está treinado a procurar a resposta da última, da outra pergunta. Você está procurando até agora, a sua vida inteira, a resposta da outra pergunta. Então, no começo vai ser difícil, seu olho não está treinado para encontrar as oportunidades. Mas não desiste por causa disso. Continua procurando a resposta como e começa a mexer os pauzinhos, mexer a vida, fazer a coisa acontecer. O que você precisa? Precisa como você consegue diminuir a carga horária para você conseguir focar e encontrar essa resposta para essa pergunta? Talvez se você para de sair com certos amigos ou amigas que não estão te fazendo bem, para você ter mais espaço para procurar a resposta para essa pergunta, para começar a pesquisar, estudar, procurar no YouTube, achar coisas que te interessam, começar a achar esse caminho. Talvez se você vai deixando certas coisas para abrir espaço, para que você possa responder esse tipo de pergunta, o tipo de pergunta que te leva a uma vida mais extraordinária. E sim, pode ser que no primeiro ano você pene um pouco para encontrar as respostas, mas você vai melhorar. Seu olho vai se acostumar a encontrar as oportunidades. E você vai dando um jeito de enxergar nelas, de ver as coisas diferentes, de construir essa vida extraordinária. E aí agora você tem um jogo mais interessante para jogar. Agora você tem algo pelo qual lutar, algo pelo qual se livrar das suas limitações, algo pelo qual se livrar das suas sombras. E você vai se livrar das suas sombras para quê? Para ficar preso numa vida que você não quer viver? Não, você vai se livrar das suas sombras para abrir espaço para essa vida extraordinária que você está construindo para você. Então você tem que ter esse bom combustível, pelo qual vai valer a pena fazer todas essas mudanças. Tem uma inércia que é muito perigosa. Quando a gente faz uma coisa e se acostuma a fazer uma coisa, a gente fica acostumado e tem a tendência de continuar fazendo aquilo. Tá? Isso pode nos servir ou pode nos atrapalhar. Que nem, se você abrir o Instagram agora e rolar 10 segundos, vai ser mais fácil de sair dele do que se você rolar 1 minuto. Depois de 1 minuto, você vai querer mais. Se você rolar 20, aí vai ser mais difícil de sair do que se você rolar 1 minuto. Já perceberam isso? É um momento, é uma inércia que quando você faz algo, te leva a continuar a fazer. Então você tem vício em fumar cigarro. O que você precisa da nicotina para aliviar o vício é 1, 2 tragos. Mas já começou, você termina. Esse, esse momento, essa continuidade que a gente dá a uma coisa, mesmo sem querer, mas porque já está rolando, é algo perigoso que a gente precisa observar. Não deixe a sua vida entrar em momentum, nessa inércia, numa direção que você não quer que ela siga. Porque é o que ela veio, talvez é o que ela veio fazendo até agora. Então você vai praticar quebrar esses ciclos, esses padrões de continuar, continuar, continuar e mudar a direção da onde você quer ir. Seja radical mesmo, tá, gente? Não tem. Você pode dar passinhos pequenos na direção da vida que você quer viver e demorar anos para chegar perto dela. Ou você pode ser radical. O que você tem a perder? Sério, o que você tem a perder? De mudar radicalmente na direção de uma vida mais extraordinária. De fazer tudo o que você tiver ao alcance. Você não tem nada a perder. Tá. Eu queria abrir para
Algumas dúvidas, se vocês tiverem, sobre o que eu falei ou sobre o que viu no workshop e vocês foram observando em você até agora. E eu vou responder um pouco essas dúvidas, eu vou dar uma passadinha nos slides para a gente rever e a gente vai começar os primeiros exercícios, tá bom? Uma coisa antes disso, duas coisas antes disso. Primeiro, toda vez que a gente for comunicar, falar, trocar, prestem atenção ao tempo. A gente tem pouco tempo, é 1 hora e meia só para a gente trabalhar junto a cada encontro. Então, primeira coisa, presta atenção ao tempo para não engolir ele com algo desnecessário. O que você está falando é interessante ou é necessário? Então, se é necessário, diga. Se for só interessante, não precisa. Então, isso é importante sobre o tempo. Segundo, não vamos tentar parecer bonzinho. Se a gente tentar parecer bonzinho aqui, tentar esconder nossas sombras, tentar reprimir nossos sentimentos, não nos vai ajudar. A gente tem só 4 encontros de 1 hora e meia, que isso é pouco tempo. Não espere até o último para começar a se mostrar. Seja honesto mesmo. Se aparecer um exercício aqui sobre trazer, a gente vai explorar uma sombra nessa jornada, do começo até o final. Você tem várias, várias. E essa é uma oportunidade de explorar uma, a primeira, com acompanhamento dos outros, com podendo tirar dúvidas. Não escolhe qualquer uma. Escolhe aquela que você não quer falar para ninguém, aquela que você não queria que ninguém soubesse. Sabe, escolhe uma sombra mesmo, que te incomoda mesmo, que você tem vergonha dela, que enquanto você ignorar essa sombra, empurrá-la para debaixo do tapete, ela vai continuar dentro de você. Você vai continuar presa com ela nessa caixa de Pandora. Ela vai continuar tomando o controle da sua vida. Então começa pela perigosa, para que você tenha chance de olhar para isso, para que realmente você possa se libertar. E sim, é devastador, é um ato você sente, você pode sentir vergonha, você pode sentir despido, você pode sentir pequeno, você pode sentir. E é isso, a gente estava fazendo isso até agora e hemos de admitir e olhar e poder explorar isso. Já muitas vezes me senti assim na vida, por trazer certas coisas à tona. Isso é importante para nos desprender, nos desamarrar dela. Então não, não finjam ser bonzinhos ou bonzinhas. E vamos procurar criar um espaço de não julgamento para o outro. Qualquer sombra que o outro trazer aqui é uma porta para olhar, para poder curar, para poder cuidar disso. Então, se você trai, fala que você trai. Se você assiste pornografia ou pornografias mais pesadas, com conteúdos específicos, traz isso. Se você, não sei, qualquer coisa que seja para você uma sombra muito pesada, que você precisa trabalhar, que você precisa trazer à tona, pois traga. Porque vai ser a chance que você tem de olhar para isso. E vamos sempre convidar durante o processo inteiro nossos sentimentos e emoções a estarem juntos. Então, se você sentir coisas com isso, tristeza, medo, raiva, deixa o sentimento vir. Deixa você sentir ele. É importante que a gente sinta tristeza sobre as coisas que a gente vê, medo sobre as coisas que a gente vê. Essa energia nos vai ajudar. Bom, pode falar, Nef. Mano, tem algo que tu falou que eu só preciso que você discorra melhor o que é isso para mim, ou Eu tô para te ouvindo um você. pouco baixo. Você pode. Inércia. Tem como aumentar o volume do microfone? Deve ter a Vamos lá. configuração aí. Aí, melhor. Pronto? Melhorou. Então, ok. É, a internet está instável.
A gente está te ouvindo. Tá ouvindo bem? Sim. A partir do olhar de ação e reação, terceira lei de Newton, é, e desse lugar de cingir, né? A sombra me parece que ela cinge, ela divide, né? Diabolos, aquilo que separa, né? Símbolo é aquilo que une. Você usou a palavra inércia. Você pode falar um pouco mais de como você vê inércia? Porque não é estagnação, né, para você. É só a reação sendo o movimento que te leva, ou não? Ah, eu acho que eu errei a palavra. Não tenho certeza se eu usei a palavra certa. Eu quis dizer sobre quando você continua. Inércia é quando você fica parado, né? É inércia é parado. Ah, não. Então eu me equivoquei a palavra. Eu quis Não dizer. é Não lembro. estagnação. Não, não. Eu Você quis quis dizer. dizer que a reação faz você se movimentar na direção que você não quer. É isso? Você continuar fazendo isso. Tem outro nome à palavra que eu não lembro qual que é. Mas é quando você. Perpetuação? Quê? Perpetuar? Não era essa, mas serve. Eu chamo de momento, que é quando você entra numa energia e você continua indo naquela É. energia, você continua seguindo. Então é isso que eu quis dizer. Tá, perfeito. Gratidão. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que precisa dizer mais sobre isso ou sobre o conteúdo? Teve uma pessoa, não lembro quem foi, mas uma pessoa, e também não vou revelar, mesmo que eu lembrasse. Essa pessoa falou comigo no grupo do WhatsApp e a gente trocou um pouco e nasceu um ponto valioso que eu acho que vale trazer para todo mundo, que é sobre a sombra criou, alguma coisa aconteceu e a sombra criou, né? Foi a outra pessoa que criou a sombra? Foi a circunstância que criou a sombra? Ou fui eu que criei a sombra? Como que isso acontece? Eu não lembro se foi no WhatsApp. Eu falei disso no workshop ou não? Acho que eu não falei disso no workshop, né? Tá. Então, fui eu que criei a sombra ou foi a outra pessoa que criou a sombra? Você não tem como eu dizer que tá errado qualquer uma dessas duas. Você pode escolher ver a situação de ambas perspectivas. Você pode escolher olhar, eu era uma criança, aconteceu isso, e aí essa pessoa, essa circunstância, algo fora de mim criou essa sombra. Ou você pode escolher que algo aconteceu e a forma como eu escolhi, dentro das possibilidades que eu tinha ali no momento, processar essa situação, a forma como eu escolhi lidar, reagir a ela, criou a sombra em mim. Você pode escolher olhar das duas formas. É que nem você dizer quem fez sua personalidade. Foi seus pais e seu ambiente, ou foi você, as suas escolhas perante os seus pais e seu ambiente? Existem cientistas, psicólogos, pesquisadores que estão até agora discutindo, né? Discutem sobre isso. Quem foi que fez sua personalidade? Enquanto eles discutem, você pode escolher a partir de qual prisma ou qual perspectiva você quer olhar. Se você olha do prisma da perspectiva de que foi o ambiente, a situação e as pessoas que te fizeram assim, você está refém do mundo exterior, de algo fora. Logo, uma parte sua vai sempre ter que se defender, auto-sobreviver, se manter na sobrevivência, porque pode acontecer de novo fora do seu controle. É um jeito de ver, não tô falando, ele não é errado, não é errado esse jeito de ver. É um jeito de ver. Você olha de que é culpa externa e aí você se mantém refém disso. Você vive com medo porque pode acontecer de novo. E você pode escolher olhar que não é culpa externa. Não é, no quesito não é culpa, eu tô falando, não é responsabilidade externa. Ou seja, algo aconteceu de muito triste, de muito doloroso, me causou dor, machucou.
E eu escolhi perante isso, perante esse machucado, perante essa circunstância, perante essa ação, desenvolver tal sombra, agir de certa forma. Ou no caso da personalidade, meus pais foram assim, o ambiente foi assim, e a forma como isso me machucou, isso doeu, e a forma como eu escolhi reagir a esse machucado e essa dor foi construindo essa personalidade. É um outro jeito de ver, que também não está errado, que também não está certo. Não se sabe a resposta, o que foi de verdade que fez. Mas dependendo da forma que você escolhe ver, as suas possibilidades hoje mudam. Porque se você olha que é externo, você tem zero poder, então você vive à mercê do ambiente à sua volta. Se você escolhe que foi você que construiu a sombra na forma como você reagiu àquilo, se você escolhe que é você que construiu sua personalidade na forma como você reagiu às coisas, você cria hoje novas possibilidades para você, porque você não é mais refém, você tem mais poder. Você fala, sim, eu passei por isso quando era pequena, isso doeu, eu escolhi criar essa personalidade, eu escolhi criar essa sombra, eu escolhi começar a viver desse jeito. E agora que eu sou adulta, eu escolho descobrir outras formas, eu escolho mudar quem eu sou, mudar minha personalidade. Eu escolho mudar a forma como eu vivo, eu escolho mudar a sombra. E agora que eu sou adulta e tenho mais poder sobre a minha vida, eu vou procurar ainda assim não voltar a cair nessa situação, nessa circunstância, com todas as minhas ferramentas de adulto agora. E mesmo nas coisas dolorosas que ainda venham acontecer na minha vida, que podem não ser tão talvez abusivas ou traumáticas como as da infância, mas outros pesares que a vida me apresente, eu ainda posso escolher, tenho o poder de escolha de quem eu quero ser. É um jeito de olhar a vida que me interessa, pela possibilidade que cria. Porque eu não fico mais condenado por qualquer coisa que aconteceu comigo. Eu não fico mais condenado pelas imagens que aparecem na minha cabeça e me lembram o que aconteceu. Eu pego minha vida de volta. Eu digo, sim, isso aconteceu. E não, eu não vou deixar isso andar comigo para sempre. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar se tiver, né? Preciso falar. Só para ajudar eu não perder a trilha, sabe, da escolha. Faz sentido o que eu vou falar ou não, tá? Essa é a pergunta. Entre adultecer e adulterar, sendo adultecer, né? Eu pego a minha criança e eu teço, né? Tecer, né? Trançar essa integração entre sombra e luz, entre vício e virtude, e isso resulta integrando, né, alquimicamente falando, eu estou juntando ali, né, eu estou sol viético-água, alguma coisa, e nasce algo mais integral, menos cingido, menos separado, menos oculto.
E adulterado é quando eu tiro, né? Eu era inteiro, eu tirei, né? De novo, essa, eu acho muito importante entender a partir desse olhar o símbolo, aquilo que une, diabolo, aquilo que separa, é a origem da palavra diabo, né? Faz sentido, é para esse olhar que você está apontando com essa fala de integração, né? De não exclusão, não esconder, eu trago a consciência, eu vejo, eu reverencio, ou sei lá o que é necessário, mas depois que eu vejo, não dá mais para desver, e aí o que eu vou fazer com isso que não dá mais para jogar fora? Ou integro e nasce outra coisa, é isso que você está falando? Eu tô falando sobre a gente olhar para essas coisas dentro da gente, sobre a gente aceitar que elas estão ali e que elas estiveram até agora, e a gente escolher o que a gente quer fazer com isso. E, e cada escolha que a gente fizer vai ter uma consequência. E dentre isso a gente pode explorar essa coisa, a gente pode transformar ela, a gente pode agradecer por parte do bem que ela fez, a gente pode sentir tristeza e raiva por todas as consequências daninas que ela trouxe, e a gente pode, a partir disso, escolher transformar a gente em outra pessoa, se transformar, né? Então essa é a proposta, uma ideia. Um, tá, 3 minutos, deixa eu ver aqui. Então, compartilhar a tela com vocês. Estão vendo, né? O mapa. A ideia é que todo mundo vai poder começar a gente explorar ou utilizar desse mapa, porque é para vocês poderem usar ele para sempre. Oi. Como eu disse, alô? Alguém falou alguma coisa? Não. Tá bom. Então, a ideia é que você possa usar ele para mapear suas sombras no futuro, e como eu disse, é muito importante isso, tá, gente? Esse mapa ele não está terminado. Ele é um começo. Eu fiz ele em 2, 3 semanas, coletando o que eu tinha. E o que eu sei, o que eu experimentei, não é tudo, nem perto. Então, ele é uma base para vocês começarem e sintam-se livres para continuarem no decorrer da sua vida, conforme você vai trabalhando nas suas sombras, aprimorando ele, melhorando ele, vendo as próximas pontos, tá? Mas vamos fazer o seguinte: todo mundo tá com uma caderno, um papel, uma caneta? Todo mundo pega um pedaço de papel e caneta. Se você precisar ir buscar agora, busca ele rapidinho. Tendo isso, papel e a caneta, o que a gente vai fazer é desenhar uma árvore como se fosse vazia dentro do papel, mas ainda assim deixando um espaço em cima, um espaço no meio e um espaço embaixo. Então, deixa eu fazer o desenho para vocês verem. Você pode até fazer ela para o canto esquerdo da página. Deixa eu fazer que eu vou mostrar. Bem simples, ó. Tá vendo? Se você não desligar o blur, Israel, não dá para ver. Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Pera aí. Vou desligar. Aí. Pera aí. Só uma árvore. No canto do papel, sobrando bastante espaço. Vendo? Façam você também.
Mas deixa esse espaço todo aqui em volta, ele é importante. Do seu jeito, pode ser árvore, tá? Quando você terminar, você vai fazer dois traços, um na altura da parte de baixo da árvore aqui, separando a raiz do caule, e outro na altura da copa das folhas. Um traço, criando assim três divisões no seu papel para escrever. Muito semelhante ao mapa que a gente está vendo. Feito isso, você vai respirar um pouquinho fundo e vai escolher uma sombra. E, como eu disse, eu recomendo aquela que você não quer falar sobre. Aquela que uma parte sua preferiria manter oculta. E você escolhe essa sombra e você escreve ela na árvore. Então, na área ali da árvore, na própria área da copa, você escreve ela. Tá? Sejam, digam o que ela é mesmo, tá? Não tentem camuflar, mascarar, tipo, botar uma palavra só, sabe? Tipo, é nananã. Não, dá mais camada, dá mais dimensão, o que realmente é. Escreve sobre o que realmente é, sem disfarçar. Vou falar a minha. A minha é flerte e querer parecer gostoso, querer ser desejado por mulheres na rua. Então essa é a minha. O que a gente não precisa falar a sua agora, só falei para vocês compreenderem. O que eu tô querendo dizer é com ser específico. Quanto mais você olha para sua sombra, mais você debruça nela, mais você olha para ela como ela realmente é, você tem mais poder sobre ela. Na camada de cima, escreve lá em cima no cantinho consequências. Na camada do meio, no canto superior também, escreve suportes. Na camada de baixo, parte superior da camada de baixo, raízes. E a gente vai começar agora tendo uns minutinhos para poder escrever sobre as consequências. Então, você vai respirar fundo, vai escrever para além assim da sua cabeça o que ela diz de cara. Tentem a um nível mais. Assim, é muito importante nesse trabalho. Não fala qualquer coisa de consequência, assim, porque é ruim, porque faz mal, porque não. Quanto mais real você for, mais você conseguir ver qual é a consequência de verdade disso, mais você vai poder sentir na realidade o que essa sombra faz, tá? Então, é a consequência que essa sombra traz para sua vida, ou cria, ou pode trazer. Enfim, escreve um pouco nessa área de consequências, escreve uma letra pequena para que você possa escrever bastante coisas, deixa elas separadinhas e organizadinhas.
consequências. Se tiver qualquer dúvida no meio do processo, abre o microfone e pergunta, tá? Durante qualquer momento tem uma dúvida, o que que é consequência? Isso é uma consequência ou não? Abre o microfone e fala, tá bom? É só Israel, falar, não precisa levantar a mão, tá, gente? definir um arquétipo ajuda, tipo assim, um símbolo, um personagem que arquetipicamente simboliza essa sombra ajuda ou é fuga? Tenta manter real, mantém real o mais real possível. Assim, o que é honestamente, na realidade, sem nenhum firula em cima, sem nada, assim. Deixa real. Pode falar, Raquel. É, eu preciso de auxílio assim no seguinte, eu estou Uhum. tendo um pouco de dificuldade para colocar a sombra no papel. É, é, eu poderia colocar, por exemplo, que não sei se seria o perfeccionismo, daria para pôr? Ou tem que ser uma. De todas as sombras que você tem, Raquel, todas as que estão atazanando a sua vida, estão criando coisas dolorosas para você, criando coisas dolorosas para o outro. Realmente você acha que perfeccionismo é que você precisa mais urgentemente se livrar? O que que pega de verdade? O que que as pessoas à sua volta sofrem com o que você faz? O que que você sofre internamente com algo que você faz? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Realmente, lembra, gente, a gente não precisa parecer bonzinho aqui, tá? Eu passei a minha adolescência inteira vendo pornografia. Vi pornografias bizarras, coisas de família, coisas de envolvendo pornografia também. Eu bebi até vomitar e passar mal e fui para festas malucas quando era adolescente. Eu menti por muito tempo, não só até adolescente, até 16, 17, mentia, aumentava as coisas que eu falava. Isso com muita frequência, mas ainda assim, depois mais velho, quando eu já gostava muito da minha companheira e a gente já falava que amava ela, já falava que me amava. A gente não namorava ainda, mas eu transei com uma outra mulher no dia dos namorados, pouco antes dela vir para Floripa. A gente estava ficando juntos. E menti para ela por bastante tempo sobre isso, até ser descoberto. A gente, todo mundo aqui tem merdas, todo mundo aqui tem coisas. Essa é a nossa chance de curar, de trabalhar elas, é falando sobre elas. Se elas se manterem quietas dentro da gente, a gente não vai ter a chance de poder olhar para isso de verdade. Então, o que que você diria, Raquel? Que é algo que realmente você faz, que causa um sofrimento para você ou para os outros? Então, assim, ou aí teria tipo assim, pode parecer, vamos dizer assim, muito superficial, não sei, mas eu não estou conseguindo acessar. É, aí o vício não pode ser como um escape, né? O vício do trabalho por querer dar conta de tudo, daí isso traz bastante prejuízos. O quê? Eu não ouvi, Raquel. O que você falou? Ah, tipo assim, a importância do trabalho, assim, ver o trabalho como uma coisa assim que move a vida, né? Isso é uma coisa assim que daí traz toda essa energia vai para o trabalho e daí falta para outras coisas. Uhum. Tenta, enquanto a gente estiver seguindo, tenta cavucar mais.
É normal. Aconteceu com vezes comigo no começo também do trabalho com as sombras, quando perguntavam e parecia que dava um branco, parecia que eu não lembrava elas, mas elas existem, elas estão evidentes. Então, você mantém essa folha e se você não conseguir preencher agora, você Certo, fica de olho durante a semana e assim que você vê, você preenche e fala no grupo o que é, tá? certo. Porque, mas tenta agora, fica pensando, continua cavucando o que você vai achar. Tem coisa a mais. Vê o que de verdade tá ali que como você mente, como você fofoca, como você fala mal dos outros pelas costas, como você controla as pessoas à sua volta, como você reprime seus filhos, como você é, manipula seu companheiro, como você procura, olha de verdade, assim, com honestidade para. Porque é isso, a gente não quer assumir que a gente faz as sombras que a gente faz, e é isso que mantém elas tomando conta da nossa vida. Então a gente precisa assumir que elas estão ali. A gente precisa assumir que a gente tenta controlar a vida dos outros. A gente precisa assumir que a gente faz essas coisas. E dói, incomoda, a gente sente dor sobre isso. E é importante deixar essa dor sentir. Então, escrevam e vão para a Entendi. consequência. E você continua pensando, Raquel, e vão para a consequência. Se você achar, já escreve. E continua a consequência, tá, gente? Debruça na consequência. Como que é? Como que isso afeta essa relação, seu relacionamento? Como que isso afeta você, sua vida, seus sonhos, suas ideias? Como... Israel, Oi. durante o processo de consequências, vir à tona as raízes, eu já posso anotar? Ou Sim, espera? se precisar anotar, sim. Mas assim que anotar o que vier, volta para consequências. Tentem não pular etapas, assim, no sentido, se precisar anotar porque a veio, anota, mas volta depois. Quando a gente nota esse tipo de coisa, percebe a consequência da sombra, um caminho natural, rápido, a gente querer mudar, querer, não, então não vou ser mais assim, então tem essa consequência, então eu quero me livrar. E isso é uma fuga. A gente está fugindo da dor que ter essa sombra nos causa. A gente está fugindo da dor dessa consequência. E por fugir rápido demais, a gente não permite sentir o suficiente a dor. E por não sentir o suficiente a dor, a gente continua fazendo. Então você olha e fala: ah, não, isso é errado, eu preciso mudar, vou mudar. Aí quando você fala, vou mudar, preciso mudar, alivia um pouco a pressão do que você está sentindo, porque você pensa que você vai mudar. E porque alivia a pressão, então você pode fazer de novo, da próxima vez. E aí você fala, vou mudar. E aí faz de novo da próxima vez. Então, não tenta aliviar a pressão. Não foge dos seus sentimentos, das suas emoções, querendo pular rápido para resolver suas sombras. Não, escuta o que eu tô falando de verdade, vai com calma. O que a gente vai fazer aqui não é perceber a sombra e sair curando amanhã. Não. A gente vai ficar um tempo sofrendo, um tempo olhando para ela de verdade, sentindo a consequência dela, pesquisando ela, para acumular energia o suficiente para fazer a mudança. Porque senão a gente foge antes de ter energia o suficiente para mudar. E aí Então não é repete o ciclo. sofrer, é deixar doer. Sim, é num sentido de um sofrer que é você, tipo, perceber mesmo que você tá fazendo tudo com você esse tempo todo. Deixar isso te mexer, deixar isso te tocar.
Não é sobre se bater com isso. Ai, eu sou horrível. Não, mas é deixar aquilo. Nossa, olha o que eu tô fazendo. Nossa, isso vem acontecendo. Nossa, eu tô fazendo isso comigo. Nossa, eu tô fazendo isso com aquela pessoa. Nossa. E deixa, sem partir pra autopunição, mas ficando nesse caraca, não fugindo dessa dor, não fugindo desse pântano. E procurem não fazer nada que adormece vocês nesse momento. Então, às vezes você cria estratégias para fugir dos seus sentimentos. Então, você tem vontade de comer, começa a sentir, já quer correr para comer. Ok, não vai comer. Fica um pouco nos seus sentimentos. Aí você começa a sentir que quer ir para o cigarro. Não vai para o cigarro. Fica nos seus sentimentos. Começa a sentir que quer ir para meditação. Não vai para meditação. Fica nos seus sentimentos. Começa a sentir que quer soprar o que está sentindo para fora, para aliviar a pressão. Não sopra. Deixa a pressão circular dentro de você. Deixa ficar. Essa pressão interna que você sente das emoções, ela vai derretendo a sua personalidade dentro de você. Que isso é importante. Se você quer mudar a sua personalidade, é importante deixar essa pressão fazer o trabalho dela. Então, acabando isso daqui hoje, não vai para suas muletas, que você normalmente usa para adormecer o que você sente. Se é o Instagram, não vai para o Instagram. Se é o Netflix, não vai para Netflix. Se é a compra, não vai para compra. Se é a comida, não vai para comida. Se é o sexo, não vai para o sexo. Se é. Fica com esses sentimentos, com essas emoções. Eles vão ser importantes, vão ser muito importantes, que vão ser eles que vão dar a força para você mudar, para você mexer alguma coisa. Então, preciso ser claro com uma coisa que eu não sei se é fuga. Eu estou encarando e trazendo à tona. Inclusive, eu estou peregrinando nesse momento. Eu saí da minha cidade, voltei para a cidade que eu escolhi como lar, sem dinheiro, me joguei e sincronia e estou aqui. E lembra que eu tinha entrado porque eu estava em crise, e eu percebi que não era ansiedade, era raiva, e eu comecei a fumar, lembra? Uhum. E eu estou numa jornada de integrar. Aí eu fui lá, tá, beleza, tabaco, tabaco, né? Não é, não é veneno, né? Não tem, a nicotina é adicionada no cigarro, né? Mas no tabaco não tem, né? E aí, como que os povos originários faziam? Então, pega a palha, reza, tem, transformei eu tentei buscar do vício qual era a virtude dali. E realmente muda o estado de consciência. Não posso negar que muda. Não é sobre fumar, né? Não é sobre a praticidade de ir lá, pegar um Marlboro, abrir e fumar. É outro rolê. É outra trilha mental. Continua sendo fuga? Tem muitas pessoas que trabalham com sombras, especialmente no caminho da nova era, do autoconhecimento, do New Age, da espiritualidade. E tem muita história que dá um poema bonito, dá uma história bonita, mas não resolve as coisas de verdade, ou não trabalha nelas de verdade, ou não vai no que realmente tá rolando, tá dentro. É um jeito de disfarçar. Não tô falando que é o que tá acontecendo especificamente, mas esse é um contexto importante para olhar. Porque, ai, tô com as sombras, então eu vou fazer uma linda fogueira onde vamos todos consagrar uma medicina e vamos jogar nossa sombra para o fogo sagrado e ele vai iluminar as nossas sombras na chama violeta e aí nós vamos jogar essa boa energia para o mundo. Que isso não resolve de verdade.
isso não resolve de Eu verdade. não estou falando de É, wellness. É, eu não estou falando de wellness. sim, eu tô dando como, Você trouxe algo muito importante. Isso. eu tô dando como contexto, né? Oi? Eu tô dando, Cortou. tá ouvindo? É, Então, eu tô dando como contexto porque a partir desse exemplo nascem muitas variáveis. Então, tá. você pode dizer que, ai, eu vou meditar, eu estou olhando, estou meditando na minha criança, sendo acolhida, eu estou, integrando minha criança interior dentro de mim, eu estou, é, rezando para que a minha sombra entre com a minha luz e a gente se integre. E todas essas coisas, eu não estou falando que elas não funcionam em nenhuma camada. Tudo que dá pode ajudar. Você pode sentar numa fogueira para tomar um belo copo de ayahuasca e falar para ela, mostra tudo. Mas aí você vai ver e não vai fazer, ei, agora eu estou livre porque eu vi e me joguei para a fogueira e posso fingir que nada aconteceu. É um ver de ficar Não é devastado. sobre. É um ver de cair no chão É, é, e chorar sobre tudo o que está sendo mostrado. Então, o que eu estou dizendo é, todas essas camadas, elas podem ser utilizadas, mas é necessário um cuidado redobrado, porque é muito fácil suas sombras contarem histórias para você então, mesmo que, refinar minha pergunta. que podem Se te, conti... te, te enrolar para que elas continuem existindo sobre debaixo dos seus olhos, né? Isso. A guiança se continua doendo mais, se amplia a potência do sentir, está no caminho certo, é isso? Porque não melhorou, não aliviou, pelo contrário, me deixou mais atento. Por exemplo, vou exemplificar. Pegar a palha, desfiar o fumo. Cara, não é wellness. Não é espiritualidade wellness, né? Fica mais difícil. Treme, sente mais, e aí não é sobre fumar mais. Entendeu o que eu estou falando? Sim. É, E e aí e pode ser direto, sabe? Não é sobre esquiva, é jab, né? É na boca. indo, É, indo para o seu exemplo, né, Fito, eu dei um pré-contexto, né? Indo para o seu exemplo específico que você trouxe, é, tem uma parte, então vamos supor para a raiz, né? Vamos supor que tem uma raiz de uma das raízes, talvez tenha mais de uma, mas vamos supor que uma das raízes é o vício da sua estado subconsciente na sensação que traz, né? Então, tá, um vício estado subconsciente na sensação que traz. Forma de trabalhar nessa raiz, exemplo Vipassana, que você vai entrar lá na meditação profunda e você vai mudar a forma como você reage perante essa sensação, construindo equanimidade perante ela. Tá, então, por exemplo, você vai por esse caminho para fazer isso. É claro que enquanto você está praticando, você pode precisar desmamar seu corpo, entende? No sentido de seu corpo tem um vício em nicotina, um certo vício em nicotina, e pode ser valioso você desmamar ele. Ou seja, diminuir. Você tem vontade de fumar, você não fuma. Mas uma vez por dia você dá um trago pequeno. Num sentido de. Mas não é ressignificar a relação com o tabaco, não é. Você pode você pode pedir desculpa pro tabaco, pra energia sagrada dele, pela forma como você usou. Você pode pedir para ele ajuda, mas entender que é, é um processo. O que você está realmente fazendo é: eu estou
sendo radicalmente honesto, eu estou desmamando para poder meu corpo se acostumando com menos doses e que eu possa tirar. Eu Yes. estou num caminho progressivo de tiragem. E é isso que eu estou fazendo. Então, ajuda muito manter bem assim, real, bem pé no chão. Vai te ajudar no seu processo. Yes. Porque Yes. Então, é isso. o campo do. Não estou falando que é o seu caso, tá? Mas é importante para todo mundo aqui. O campo do sentir, estou sentindo, ele é muito sutil. E ele pode ser, é muito fácil de se auto-enganar. Você dizer para você mesmo que está sentindo algo, uma vibe especial, uma coisa diferente. Quem pode falar alguma coisa? É um terreno muito fértil para a sombra se auto-enganar. Entende? Que ela inventa qualquer coisa em sua cabeça e é isso, não tem o que contestar. Então, é sempre muito cuidadoso para essas dimensões, para a gente poder. Quanto mais pé no chão, mais vai funcionar o trabalho com as sombras. Então, consequências. Vamos partir para o próximo: suportes. Comecem a escrever sobre suportes. A gente tem aqui o mapa na frente mostrando suportes. Quais deles essa sua essa sua sombra ela usa? Que coisas ali estão ajudando a sua sombra a se manter? Não vê, tá ajudando? Você não vem vendo ela, você não vem assumindo que tem ela de verdade. Outro suporte, tá? Que não tá ali, que eu não escrevi lá. É um segredo. Sua sombra é um segredo para as pessoas à sua volta. Então, é um segredo a sua sombra. É um suporte. Sua sombra é um suporte. Se sua sombra é um segredo para as pessoas à sua volta, então isso é um suporte. Isso está ajudando sua sombra a se manter. Se você contar para as pessoas à sua volta, que é o jeito de você trabalhar nesse suporte, é ser honesto, é radicalmente honesto, você vai se obrigar a mexer nessa sombra. E as pessoas vão ficar talvez pistolas? Vão. E é uma coragem de atravessar esse fogo. Mas você vai quebrar esse suporte. Se ela é um segredo e você for honesto, você vai quebrar esse suporte. Vai estar um passo mais perto de curar isso. Sobre honestidade radical, esse é um experimento muito louco. Você ser radicalmente honesto. É assustador. As pessoas sentem coisas sobre isso. Você pode se sentir completamente envergonhado das pessoas descobrirem. Mas finalmente está livre. Livre para dizer, é isso mesmo, eu vim fazendo isso até agora, tô de peito aberto para as consequências, e é isso. Mas mais eu sou eu, mais eu tô livre. Então, suporte, ser um segredo. Suporte, não ver, não assumir. Suporte, você deixa acontecer porque está no campo dos pensamentos. Então você pensa sobre fazer, mas você não vem fazendo. Aí você acha que pensar não tem nenhuma consequência e você deixa o pensamento agir o que quiser. Esse é um outro suporte. Porque o pensamento acaba virando ação. Suporte, adaptação. Suporte, o hábito. Suporte, a identidade que você tem. Você já se associou a identidade assim a você. Eu sou um mentiroso. Eu sou uma controladora. Eu sou um fofoqueiro, uma fofoqueira. Eu sou uma farsa. Eu sou um traidor. Eu sou um fumante. Eu sou um. Você associou para você. Eu sou um drogado. Eu sou um alcoólatra. Israel, Diga. você pode me dar um exemplo de adaptação? Sim, adaptação é o suporte no sentido de você não é capaz de dizer não. Você não é capaz de sustentar seus limites. E aí, não é capaz, quer dizer, você se armou de certa forma que você não costuma fazer isso. E aí, você vai para um ambiente aonde, sei lá, vamos supor que você quer parar de usar cocaína. Mas aí você vai para você se cerca num ambiente onde pessoas utilizam muita cocaína, tem muita possibilidade.
E aí você se adapta ao ambiente e essa sua fácil adaptabilidade, você está querendo parar, mas alguém oferece, o ambiente tá, tem uma pressão externa, e aí você faz. Então, é, você ser adaptável ao ambiente pode afetar. Então, vamos supor, você é uma mulher que trai. Aí você vai para uma festa. E nessa festa tem amigas que fazem a mesma coisa. Nessa festa é um ambiente propício para isso, convidativo para isso. E aí você se adapta, não mantém esse centro perante essas suas amigas para dizer não, não vou fazer isso. E aí você se deixa levar. Então, adaptação. Hábito, identidade, entorpecentes. Você usa álcool ou usa drogas ou usa medicinas de forma mais descontrolada e elas criam um ambiente fértil para que você haja suas sombras. Elas são suporte. Você sai um pouco do piloto e permite que a sombra venha à tona. Falta de domínio sobre a mente, outro suporte. Você não consegue controlar sua mente. Não tem o músculo de controlar a própria mente. Outro suporte. Você anestesia seus sentimentos, não sente a dor. Outro suporte, tá? Que não está escrito ali. Tem um encosto com você. É um outro suporte. Não é a raiz, mas está ajudando. Israel, eu usei terceirizar como encosto. Ok. Uma possibilidade. Então, tem encosto com você. Outro suporte. Você tinha pensado em mais um, qualquer. Você. Sim, você constrói uma vida de sobrevivência para você. E essa última coisa que eu vou falar hoje, a gente vai parar nos suportes pelo encontro de hoje. Que nem você tomar álcool, usar entorpecentes, usar certas coisas. Não quer dizer que toda vez que você tomar álcool, ou usar drogas, ou usar o que for, você vai criar um solo fértil para suas sombras. Mas se elas estão querendo vir, você não está deixando, e você usar alguma dessas coisas, você vai criar um solo fértil, vai ficar mais fácil dela vir, um ambiente propício para isso acontecer, tá? Então, não quer dizer que, sei lá, se for no jantar e tomar um vinhozinho no Natal, é errado, é sombras, não. Mas torna um ambiente fértil para isso acontecer. Da mesma forma, algo que torna um ambiente fértil é quando você entra em estado de sobrevivência no seu dia a dia. E você, então, as sombras ela tem um mecanismo que às vezes acontece, que é quando você vai inconscientemente se botando em um lugar de reatividade, de sobrevivência, porque aí fica mais fácil dela tomar o controle. Como que você faz isso? Você não come bem. Seu corpo entra em reatividade. Não bebe água o suficiente. Seu corpo entra em reatividade. Fica em telas demais, mexendo demais no celular, mexendo demais no computador, vendo demais Instagram, TikTok, você vai ficando reativo. Quem de vocês não percebeu? Se passar de um limite no Instagram ou passar de um limite nos filmes, você começa a ficar mais irritado, irritada. Levanta a mão se você já viu isso. Você tá vendo aquele filme e do nada você começa a ficar se alguém te interromper ali, você tá irritado, fica irritado. Isso é você levando o seu corpo à sobrevivência. Falta água, fica irritado, tá com fome, pouco sono. Então, você construir uma vida onde você deixa constantemente seu corpo em sobrevivência, casa bagunçada, a casa tá sempre bagunçada. Todas essas coisinhas vão deixando você reativo. E isso deixa mais fácil da sombra vir. É um solo fértil para ela, então outro suporte. Então, durante essa semana, sem resolver, tá? Sem resolver. Você não vai resolver o BO. Você não vai resolver ele.
A não ser que a gente tá falando de algo que possa infligir um mal muito grande a outra pessoa. Um dano físico, sexual ou de qualquer outra forma ou outra, aí você não vai fazer. Mas tirando isso, você não vai resolver o problema, ok? Não vai estar procurando pela resolução. Você, durante essa semana inteira, até o próximo encontro, vai estar mapeando as consequências. Então, eu quero que você pegue uma folha de papel maior e continue mapeando as consequências. Eu quero que você fique a semana inteira observando isso. Desde o impulso disso até o ato disso. Então, vamos supor, você cheira cocaína. Então, você não vai só observar o momento que você cheira cocaína. Você vai observar o antes, a vontade, o como é, o como que você faz, o como que acontece, da onde vem. Faz eu quero que vocês andem com uma folha todo dia, assim, durante a semana inteira. Anda com uma folha e você vai escrever as observações. Além da consequência aí das suportes que você encontrar, você vai escrever as observações sobre essa sombra para entender ela mais. Percebo que eu tenho vontade de cheirar cocaína quando isso acontece. Percebo que quando eu cheiro cocaína, essa sensação vem para mim. E depois vem essa, e depois vem essa. Percebo que a vontade vem desse jeito. Percebo que a coisa acontece. Você vai ter menos. Se você ficar bem atento de verdade, se você não ignorar isso e realmente fizer isso, você vai perceber que você tem menos vontade de fazer as coisas, porque você tá vendo. Normalmente você faz sem você ver de verdade o que você tá fazendo. Então você vai ter menos vontade de fazer. Faz mesmo assim. Eu sei que pode parecer insano. Eu sei que pode parecer insano o que eu tô falando. Mas, mas só faz se você fizer 100% consciente. 100% percebendo. Porque tu vai continuar fazendo de qualquer jeito, se tu não olhar. Mas se tu parar pra olhar de verdade o que você tá fazendo, de verdade, assim, sentir, perceber aos detalhes, entender aquilo de verdade, olhar pra realidade, você vai começar a perceber, a cair a ficha, a uma camada mais profunda, a merda que você tá fazendo. Então, não, não, se você ignorar, você vai continuar fazendo quando você não tá vendo. Então, faz quando você tá vendo pra você sentir a dor de verdade do que você faz, pra que possa incomodar mesmo, pra que você possa sentir mais sobre isso. Tá? Então, você vai anotar todas as descobertas que você for fazendo sobre isso, debruçando mais, entendendo mais essa sombra em várias camadas. E você vai sempre anotando os suportes que você perceber e as consequências que você perceber. A gente vai manter essa primeira semana mais privado. Se você quiser falar, você pode falar no grupo. Mas toda vez que você fizer uma nova anotação no seu papel, você vai mandar um ponto no grupo. Você vai escrever ponto e vai enviar no nosso grupo. Tá? Toda vez que você fizer uma nova anotação no seu papel, você escreve ponto no grupo e envia. Assim a gente sabe que tá todo mundo fazendo o trabalho. Tá? Eu quero ver pelo menos um, dois, três pontos por pessoa no grupo por dia. Se você não fizer isso, você não tá fazendo trabalho de verdade, você não tá olhando. Hein? Não, como eu falei, o ponto não quer dizer que você executou a sombra. Ponto quer dizer que você tá olhando ela e observou alguma coisa. Desde o momento que tem impulso, desde o momento que tem a coisa, ou que você tá refletindo. Então tá no banheiro tomando banho, reflete, observa, continua vendo. Vai deixando as novas percepções virem, tá bom?
Alguma dúvida sobre exercícios para a semana? Não precisa citar o ponto, só escreve ponto. Ponto e manda. Se quiser falar, pode. Se tiver uma dúvida, pode. Mas a princípio é só escreve um ponto e envia, tá? É isso. Boa noite para vocês. Parabéns por estarem aqui. Parabéns por escolherem olhar para essas coisas. É importante. E lembrem que o motivo pelo qual a gente está passando por isso é para construir uma vida extraordinária. É para viver a vida que a gente, uma liberdade para viver a vida que a gente merece viver, sem mais ficar preso nas nossas próprias sombras. Bora. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Noite.